aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, a plataforma Gonçalves Dias, preparatório Pais UEMA, Enem. E na aula de hoje nós iremos, na verdade, resolver algumas questões que caíram aí nas provas da UEMA e do Enem, sobre esse período republicano brasileiro que vai de 1964 a 1985, 21 anos, onde nós podemos observar uma conjuntura de uma república civil-militar, e eu diria até mesmo empresarial, porque apesar de nós termos presidentes militares no poder, mas é importante observar que determinados setores, principalmente mais conservadores da sociedade, e setores ligados também à classe empresarial, acabaram apoiando, na verdade, o golpe de 64 e também esses governos militares nesse período de 21 anos. Observe que no primeiro momento nós teremos 10 anos de fechamento político, de 64 a 74, que é a época dos governos Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, teremos um momento de fechamento político, onde esse fechamento ele se consolida ali com os anos de chumbo, principalmente no governo do Emílio Garrastazu Médici, de 69 a 73. Tá? Nos outros 10 anos, de 74 a 85, final de 84 a 85, é um momento de distensão, é um momento de abertura. Uma abertura lenta, uma abertura gradual e uma abertura, na verdade, negociada pelos próprios setores que faziam parte, evidentemente, ou que apoiavam a classe política, que apoiavam essa ditadura, ok? A primeira questão aqui que caiu na UEMA, ela coloca o seguinte para a gente. O governo de Emílio Garrastazu Médici, 69 e 74, o terceiro general-presidente do regime militar, que chegou ao poder por um golpe militar em 31 de março de 64, foi profundamente marcado tanto pelo auge da repressão política, quanto pelos elevados níveis de crescimento, que ficaram conhecidos como milagre econômico. Tomando como referência essa informação, analise a charge abaixo. Olha só o que ela diz. Primeiro o bolo cresce, depois nós dividimos, mas é só um pedacinho, né? E aqui, o que a gente observa no fragmento e na própria imagem, é que o fragmento eles nos mostra a época do governo Médici, a época da consolidação dos anos de chumbo, um momento de maior fechamento político e de uma estrutura antidemocrática que já vem se estabelecendo desde o golpe de 64. Observe que a época do Brasil, ame ou deixo, esse Brasil ame ou deixo é o Brasil ufanista, né? O Brasil que ninguém segura esse país, essa é uma época onde nós teremos uma violenta censura e um processo de perseguição política de uma forma indiscriminada. Esse momento de censura e perseguição, aliado inclusive às práticas de torturas, assassinatos, desaparecimentos de determinados setores considerados como nocivos para esse Estado, ou subversivos, como eles costumavam tipificar na época, na verdade, é uma época também do chamado milagre econômico brasileiro. O milagre que vai nos mostrar, como o próprio fragmento coloca, níveis de crescimento satisfatório por conta de um PIB que teria aumentado a mais de 10%, por conta, por exemplo, de uma linha de crédito que foi estendida principalmente favorecendo aos setores da classe média, por conta, na verdade, aí também dos investimentos do capital estrangeiro, da vinda do capital estrangeiro para o país, principalmente com a questão de empréstimos internacionais, por conta até mesmo de eventos, eu diria, no campo econômico, de empresas que acabaram estabelecendo, juntamente com o governo federal, estabeleceram a criação de algumas obras conhecidas como faraônicas, como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, a usina hidrelétrica de Itaipu. Então, um momento que se dizia que o país estava crescendo.
né? E esse ufanismo teria sido reforçado até mesmo pelo tricampeonato brasileiro na Copa de 1970 no México. Mas é preciso observar, como a própria imagem abaixo nos fala, aqui nós temos o ministro Delfim Neto, que foi o ministro da Economia, do milagre econômico do governo Médici, que ele dizia que o bolo deveria crescer para depois ser partilhado. O problema é que esse bolo não foi partilhado, esse bolo foi concentrado. Tá? Ou seja, a partilha que se fez, na verdade, foi uma partilha concentrada nas mãos principalmente das elites econômicas do país. Esse bolo não chegou aos trabalhadores assalariados. Os trabalhadores assalariados não se favoreceram desse milagre econômico. O que se vê como um dos resultados, além do aumento da dívida externa, além do aumento da inflação, nós teremos também a questão do crescimento do desemprego, mas, acima de tudo, uma concentração de renda nas mãos das elites, né? E, lógico, aliado ao quê? A um crescimento da dívida externa, que são os chamados efeitos do milagre econômico. A crítica, olha só o comando da questão, a crítica a um dos desdobramentos, um dos resultados do chamado milagre, refere-se ao quê? Letra A, concentração de renda. Essa foi uma das críticas, inclusive, que a gente observa claramente na imagem quando ele diz, primeiro o bolo cresce, depois nós dividimos, mas é só um pedacinho. Então, o que prova que uma das críticas é a concentração de renda, resposta letra A. Ok? Beleza? Mas vem cá, Jereba, a letra B, elevação da dívida externa. Houve elevação? Houve. Mas se nós analisarmos para a crítica que a imagem faz, ela não faz uma crítica ao aumento da dívida externa. Ela faz uma crítica em relação à não partilha desse milagre econômico. Ou seja, a concentração de renda, resposta à letra A. A segunda questão, que também caiu na UEMA, nós temos aqui trechos da música ufanista do grupo, basicamente, que foi contratado pelo governo, como uma forma de reforçar a ideia do milagre econômico, do Brasil ame ou deixo, de ninguém segura esse país. E nós temos aqui uma música bem ufanista, para representar os interesses, evidentemente, desse milagre econômico brasileiro. As praias do Brasil ensolaradas. Repare que ele não coloca as praias do Brasil contaminadas, e que de certo estavam. O chão onde o país se elevou. E o milagre, na verdade, ele não eleva o país. Ele concentra a renda, principalmente nas mãos das elites. A mão de Deus abençoou. Um Estado que a maioria é cristão, mas é preciso observar a existência do laicismo. Mulher que nasce aqui tem mais amor. E nós temos um país numa época que a cultura do patriarcalismo ainda é muito forte. O céu do meu Brasil tem mais estrela. O sol do meu país mais esplendor. Olha o ufanismo aí. A mão de Deus abençoou. Em terras brasileiras vou plantar o amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Tá? A música aqui do Dom e Ravel, Eu Te Amo, Meu Brasil, certo? Basicamente, do grupo da época chamado como Incríveis, que é uma música que mostra o lado bem ufanista do milagre econômico de um governo Médici, ok? A ditadura civil-militar, instalada no Brasil em 64, valeu-se de alguns artistas e de sua produção musical, como instrumento de propaganda. Ou seja, nós não tivemos apenas música de protesto, principalmente a música popular brasileira, mas nós tivemos também música que vão reverenciar ou referendar, na verdade, o modelo econômico do ufanismo, do milagre do governo Médici. A letra da música que nós acabamos de olhar, gravada por uma banda de muito sucesso da época, Os Incríveis, né, de Dom e Ravel, faz referência a um país do quê? A um país do milagre econômico.
ok? Você poderia colocar tropicalismo? Não, porque o tropicalismo, vamos já inclusive discutir isso, o tropicalismo, na verdade, ele acaba sendo uma expressão artística que chegou também a fazer canções de protesto. Tá? Então, resposta, letra A, milagre econômico. Muito bem. São Paulo, 10 de janeiro de 1979. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel. Geisel é a partir de 74, é pós-milagre, é pós-ano de chumbo. Geisel, ele acaba, na verdade, herdando a crise do milagre econômico brasileiro, com desemprego, com concentração de renda, com aumento da dívida externa. Evidente que o milagre que foi atingido pela crise do petróleo, pelo próprio fato do modelo econômico, ele ser um modelo que ele estava muito vinculado à situação do capital internacional. E a crise do petróleo de 73, 74 acaba, na verdade, fazendo com que esse milagre mostre a sua verdadeira face, que é a face do desemprego, da inflação, da dívida externa acentuada e da concentração de renda, além do arroxo, evidentemente, salarial. Então, o governo Geisel, diante dessa crise, e até mesmo de uma mobilização que passa a se ter no país, o que a gente observa é que esse governo ele não tem outra saída, a não ser começar a fazer o processo de distensão ou de abertura. Uma abertura lenta, como o próprio presidente sugere, uma abertura gradual e uma abertura negociada, que venha favorecer, evidentemente, os detentores do poder. Não só os militares, mas a classe política e até mesmo os setores civis da sociedade que apoiavam, evidentemente, esse governo militar. Um dos maiores exemplos que essa abertura do governo Geisel, ela vai ser uma abertura lenta, gradual e segura para os militares, acima de tudo, é que, por exemplo, ele aboliu o AI-5, que gerou hiperpoderes para o presidente da República, mas, em contrapartida, ele fechou o Congresso e editou os pacotes de abril. Tá? Ele não permitiu, por exemplo, as eleições diretas para governador. E ainda instituiu a Lei Falcão, que é uma espécie de censura, principalmente para os chamados candidatos do partido de oposição, que na época era o MDB, porque o Brasil vivia ainda uma estrutura bipartidária, com a Arena, que era o partido político da situação, do governo, e o MDB, que funcionava aí como uma oposição, até certa forma, consentida. E a abertura, ela é lenta, ela é gradual, ela é segura, ela é negociada, e segura para os militares. Considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria, de que sejam negados os passaportes aos semelhantes Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Sling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire, considerando que desde que nasci me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes 8 senhores, considerando tudo isto por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte, que negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. Ou seja, na verdade, o cartunista Henrique de Souza Filho, conhecido como famoso Enfio, ele evidentemente faz uma crítica a esse processo de abertura. Uma abertura que ela não foi ampla, uma abertura que ela não foi, na verdade, irrestrita. Ela teve suas restrições. Então, ela foi uma abertura, uma distensão, basicamente com restrições, principalmente quando ele fala de algumas personalidades importantes e que acabaram tendo seu passaporte, por exemplo, negado pelo governo e proibidos dessa forma de voltarem ao país. Pelo menos aqui no governo Geisel nós teremos isso. A lei da anistia, lá no governo Figueiredo, é que vai permitir com que esses personagens, né, possam entrar no país. Mas aqui, nesse momento, você ainda tem restrições a esse processo de abertura.
E o Enfio, ele está fazendo uma crítica a isso. Vou devolver o passaporte a esses personagens. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfio expressava uma crítica ao quê? Justamente aos limites do processo de abertura política ou de extensão política. Porque foi uma abertura negociada, uma abertura que foi feita de uma forma segura para os militares. E nesse momento aqui no governo Geisel, uma abertura que teve uma série de restrições, inclusive impedindo determinadas personalidades que fizeram oposição na época ao regime de retornar para o país. Então, o fragmento mostra o limite dos processos de distensão ou de abertura política durante o governo Geisel. Resposta, letra B de bola. Ok? Aí nós temos uma quarta questão também do Enem. No Brasil, após a eclosão da Bossa Nova que teve o seu auge principalmente ali no governo JK, a Bossa Nova que foi uma referência importante para outros artistas e até mesmo outras músicas, como a música popular brasileira, né, como basicamente o movimento da Tropicália, certo? Que também recebeu influência da Bossa Nova. No fim dos anos 1950, quando efetivamente a canção popular começou a ser objeto de debate e análise por parte das elites culturais. Desenvolveram-se duas principais vertentes interpretativas da nossa música: a vertente da tradição e a vertente da modernidade. Dualismo, que não surgiu nesta época e nem mesmo restringe ao tema da produção musical. Desde pelo menos 1922, a tensão entre tradicional e moderno ocupa o centro do debate político-cultural no país, como vai ocupar também aqui durante a ditadura civil-militar e empresarial, na década de 1960, época de efervescência cultural no país, refletindo o dilema de uma elite em busca de uma identidade brasileira. Então, observe que, na verdade, a década de 60 é uma década de efervescência cultural. Quando você fala da música popular brasileira e que você coloca aqui Chico Buarque, Geraldo Vandré, você tem, evidentemente, determinados artistas nesse campo cultural da música que vai fazer música de protesto, né? Vai, evidentemente, se posicionar contra o fechamento, contra as práticas de tortura, a favor dos direitos humanos. Então, músicas que vão, evidentemente, denunciar o momento político de fechamento, de antagonismo, certo? O momento político, evidentemente, que se tem no país. E até mesmo fazendo críticas sociais. A música, evidentemente, ela vai enveredar. A música popular enveredou. Você tem a canção do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Você tem Chico Buarque, por exemplo, com Cálice. Mas você também teve a expressão artística da Tropicália. A Tropicália, por mais que ela receba várias críticas, porque a Tropicália ela traz a influência, evidentemente, né? Nós temos a influência da música pop internacional, mas a Tropicália, na verdade, ela vai trabalhar um ritmo nacional. É uma expressão artística que fez algumas músicas de protesto, principalmente denunciando os problemas sociais que se vivia na época, ok? Agora, quem não faz música de protesto? É a Jovem Guarda, o chamado, basicamente, por exemplo, a questão do brega, né? O brega, certo? Que, na verdade, algumas músicas cafonas até faziam, né? Que é o que nós chamávamos de brega naquela época. Chegaram a fazer música de protesto. Mas é preciso observar que não se tem claramente essa questão relacionada ao quê? Por exemplo, o samba-canção, ele não faz música de protesto. O cancioneiro também não faz música de protesto. Então, a manifestação cultural que, a partir da década de 60, pretendeu sintetizar o dualismo, apresentar no texto, foi a Jovem Guarda, não, porque ela não fez música de protesto. Nem o samba-canção, nem o brega, nem o cancioneiro, o chamado cancioneiro caipira. Mas a Tropicália é assim, junção da música pop internacional com os chamados ritmos nacionais. Resposta, letra C de casa, ok? Beleza? Galera, um grande abraço,
e até o nosso próximo encontro. Valeu! E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, na plataforma Gonçalves Dias, preparatório Pais UEMA, Enem. Na aula de hoje, nós iremos discutir com vocês algumas questões referentes ao momento histórico brasileiro bem contemporâneo, o momento pós-ditadura civil-militar, o momento pós-1985, que alguns estudiosos tipificam como a nova República Brasileira. É preciso observar que essa tipificação da nova República, até os dias atuais, ela vai envolver diversos governos. Nós temos o governo Sarney, que é o primeiro que está aí nesse pacote da nova República Brasileira. Após Sarney, o governo Collor, o governo Itamar. Nós temos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Nós teremos 2 mandatos do governo Lula, nós teremos 1 mandato e meio, né, por conta do processo, basicamente, de impeachment visto por alguns especialistas como um golpe. Né? Alguns especialistas apontam, evidentemente, sinalizam que o impeachment da presidenta Dilma foi um golpe, logo após o governo Temer e, evidentemente, o atual governo Bolsonaro. Esses são os chamados representantes da nova República Brasileira. Uma nova república que uma das suas grandes marcas foi, com certeza, o processo de transição democrática, costurado ali pela Constituição de 1988 no governo Sarney. Um outro grande desafio dessa chamada nova república foi justamente combater a hiperinflação, além de outros problemas deixados como herança pelos chamados governos civis militares durante 21 anos. Entre eles, nós temos, acima de tudo, a hiperinflação. Observe que essa nova república ela é cheia de planos econômicos, né? Que vai desde o plano cruzado, por exemplo, do governo Sarney, até o plano real, que é o plano que, na verdade, lá no final do governo Itamar, e já no governo Fernando Henrique, que é o plano que irá, basicamente, conseguir estabilizar o processo inflacionário no país. Ok? Nós temos aqui a primeira questão, que é um artigo da Constituição Federal atual, a Constituição de 1988, que ele diz o seguinte, artigo 231. São reconhecidos aos índios, às comunidades indígenas, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo ao governo federal, à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Um artigo que, se nós olharmos para os dias atuais, e até mesmo ao longo da história da nova República, um artigo que foi muito pouco colocado em prática pelos chamados governos da nova República. Porque é um artigo que vem a fazer o reconhecimento das terras dessas comunidades indígenas. E não só o reconhecimento das suas terras. Não só garantir o espaço, mas, acima de tudo, o reconhecimento dos seus costumes, da sua organização social, das suas tradições, das suas crenças. Ou seja, a fazer o reconhecimento das suas atividades culturais como uma forma de garantir a sobrevivência cultural tão ameaçada nos tempos atuais. Né? Porque o que se vê é que a lei, ela está aí, a Constituição, ela garante o direito dessas comunidades indígenas, o direito aos seus espaços, o direito, na verdade, à sua sobrevivência cultural, mas nos tempos atuais observa-se que, na verdade, muitos desses espaços, e até mesmo dos seus eventos culturais, não são respeitados
principalmente para os setores, né, não todos os setores, mas para os setores ligados à mineração, para os setores, inclusive, do agronegócio, né, alguns setores do agronegócio, não todos, tá, não respeito, evidentemente, essa lei, e a própria fiscalização do órgão federal, né, também não se faz cumprir por conta da lei. Muito bem. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo, dessa lei, tem em vista a vinculação histórica fundamental entre o quê? É o que ele diz, são reconhecidos, olha só, direitos originários sobre as suas terras, ou seja, espaço. São reconhecidos sua organização social, costumes, língua, crença e tradições, ou seja, sobrevivência cultural. Então, resposta, letra C, espaço e sobrevivência cultural. Muito bem. Essa outra questão que caiu aqui no Enem, também que vai discutir esse momento aqui da chamada Nova República Brasileira, o fragmento diz o seguinte, é difícil imaginar que nos anos de 1990, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programa de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento de infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia a dar uma resposta adequada a tudo isso. Então, observe que essa é uma crítica feita principalmente ao chamado governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque ele está falando da década de 90. A década de 90 que teve o desastre ali do governo Collor, que foram 2 anos de mandato, onde ele sofreu impeachment por conta de corrupção, no esquema PC Farias, mas se teve o governo Itamar, que é o governo que vai dar continuidade ao término do governo Collor, do mandato do governo Collor, mas nos anos 90 você tem principalmente ali o governo do Fernando Henrique Cardoso, a partir de 94. E observa-se, inclusive, que foi reeleito. Se teve a reeleição. Então, de 94, porque se ele fala da década de 90, vai de 94 até o quê? Até, evidentemente, o ano 2000. Então, um governo do chamado Estado mínimo. Um governo que vai definir o modelo do neoliberalismo no Brasil, principalmente com as privatizações de empresa. Um governo que, de certa forma, não podemos negar, conseguiu uma estabilidade inflacionária, principalmente com o Plano Real. Mas à custa de quê? De juros elevados, à custa de, basicamente, em relação à diminuição de investimentos em setores estratégicos, como saúde, por exemplo, educação, à custa, basicamente, de quê? Praticamente de uma incipiente, de uma frágil política de geração de emprego e até mesmo de programa de assistência social. Tá? Então, claramente, o que se observa aqui é a discussão em torno do quê? Da necessidade desse governo ter feito reformas macroeconômicas, né? Que pudesse, evidentemente, chegar e levar ao avanço das questões sociais, ou mesmo no sentido de quê? De controlar a inflação, né? Coisa que o governo Collor, por exemplo, não conseguiu. Tá? E no final do governo Fernando Henrique, você percebe que a inflação ela começa a voltar a uma escala que desde 94, né, desde o Plano Real, ali no início do seu governo, você não via. Então, uma crítica, evidentemente, a essas questões. Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Expansão dos investimentos? Pelo contrário, ele critica porque não há isso. Democratização do crédito habitacional? Pelo contrário, né? Ele fala, inclusive, do quê? Da falta de programa de desenvolvimento de infraestrutura. Enxugamento da carga fiscal? Pelo contrário, porque você tem a carga tributária continua muito alta no país, nesse momento. Reformulação
do acesso ao ensino superior, não se vê. Se vê ele fazendo uma crítica, inclusive, à questão da própria educação. Então, resposta à letra E. Reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário, né? Que é uma crítica que ele vai fazer. E que, de certa forma, envolve o governo Collor e, até certa medida, o governo Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Ok. Então, nós temos aqui agora a nossa terceira questão. Olha só. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda completou o seu 5º ano e já viveu dias de grande emoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação, das ameaças de hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Então, observe que esse momento da nova república, onde o primeiro presidente dessa nova república foi o governo Sarney, um governo marcado pela transição democrática, principalmente com a Constituição de 1988, chamado inclusive pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 87, o senhor Ulisses Guimarães, tipificada como a Constituição Cidadã. Nós, além de termos, evidentemente, a Constituição de 1988, que acabou deixando alguns entulhos autoritários, apesar de alguns avanços significativos no que diz respeito à garantia das instituições democráticas, certo? Mas alguns entulhos autoritários não foram removidos dessa Constituição. Até porque é preciso observar que essa Constituição se tem a presença de setores ligados ao regime anterior. Setores das elites políticas brasileiras ligados aos governos militares fizeram parte do debate e até mesmo da construção dessas leis, desses artigos que vão fazer parte da Constituição de 1988. Além disso, o governo Sarney, que teve vários planos econômicos, Plano Cruzado, Plano Cruzado II, Plano Bresser, Plano Verão, que tentou combater a inflação e acabou, na verdade, foi deixando uma hiperinflação que o governo Collor, inclusive, não resolveu com o Plano Collor I e o Plano Collor II, aumentando ainda mais o processo inflacionário no país, mostra claramente a própria continuidade em alguns aspectos. Você tem algumas rupturas, não se pode negar, principalmente no que diz respeito a uma Constituição que vem ali garantir os direitos humanos, garantir os direitos das minorias, mas em contrapartida você tem algumas continuidades, né, que de certa forma acabam, na verdade, mostrando a presença de setores de uma elite política que tinha toda uma relação com o regime anterior, com o regime da ditadura civil-militar no Brasil, ali de 64 a 84. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior, né? Uma das continuidades que se vê no governo Sarney, no governo Collor, por exemplo, é a hiperinflação, né? Uma hiperinflação que já vem ali desde do regime militar, deixado como herança, inclusive, pelos governos militares. Uma dessas continuidades, né, que ele pergunta, consiste em representação do legislativo, bipartidarismo não, que já se tem aí o pluripartidarismo, que foi instituído desde o final do governo Figueiredo. Detenção de lideranças populares? Não. Você não tem, evidentemente, essas prisões por crimes como subversão. Presença de políticos com trajetórias no regime autoritário? Sim, o próprio Sarney é um exemplo disso, né? O presidente Sarney, na verdade, esteve, né, durante praticamente todo o tempo ao lado dos governos militares. Só rompeu ali no final do governo Figueiredo. Então nós temos aqui presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Resposta à letra C de casa. Ok? E aqui nós temos uma imagem de uma das principais manifestações sociais que tivemos na chamada Nova República Brasileira, tá? Durante o governo Collor,
em 92, o movimento conhecido como Fora Collor, ou também como o movimento dos Cara Pintada, onde os principais atores sociais que participaram desse movimento, os principais atores foram jovens. Jovens que foram para as ruas. Evidente que você tem determinados setores ligados a grupos políticos opositores dentro do movimento, mas foi um movimento que os jovens foram para as ruas. Os jovens foram justamente muitos vestidos de verde e amarelo, pintando as suas caras, alguns vestindo preto, né? Foram para as ruas se manifestar, tá? Principalmente contra a continuidade do presidente Collor, por conta do esquema de corrupção, tá? Que houve, inclusive, até a abertura do processo de impeachment, né? O esquema chamado PC Farias, um esquema que basicamente foi denunciado pelo irmão do Collor, através dos veículos de comunicação. O Pedro Collor acabou, na verdade, mostrando um esquema de corrupção que envolvia o tesoureiro da campanha de Collor, em 89, o empresário PC Farias, e várias empresas que estariam recebendo vantagens do governo Collor e estariam repassando também vantagens não só para o tesoureiro da campanha, o empresário PC Faria, mas para o próprio presidente. E aí você tem, na verdade, uma mobilização, o movimento mostra uma mobilização, afinal de contas nós estamos vivendo um momento de democratização, já temos aí a Constituição de 88, que garante essas mobilizações, que garante o direito de protesto dos cidadãos, e esses jovens, principalmente, eles vão para as ruas e se manifestam contra a continuidade do presidente, ou seja, se manifestam pelo impeachment do presidente Collor. Essas mobilizações elas vão ser muito importantes, levando o próprio presidente Collor a renunciar, até para tentar se livrar, por exemplo, de um processo de impeachment e as eventuais perdas de seus direitos políticos por um determinado período, o que não foi possível, porque Collor, mesmo renunciando, e as pressões das ruas foram importantes, mesmo ele renunciando, o processo de impeachment, como já havia sido instaurado, ele vai continuar, ele continua. E mesmo já fora do poder, Collor é impeachmentado, né? O que acaba favorecendo até mesmo a perda dos seus direitos políticos, por um determinado período. Então, como a manifestação, ela foi extremamente importante, essa mobilização social, o momento que as ruas passaram a ser ocupadas, né? Nós tínhamos aí a manifestação de 84, pelas diretas já, que não foi aprovado, as eleições diretas para presidente em 84, por conta de uma manobra lá dos setores ligados ao regime civil-militar brasileiro. E nós temos aqui, basicamente, em 92, o movimento Fora Collor, um movimento que foi muito importante, essa mobilização. Até porque esse governo, que havia tentado ali 2 planos econômicos, né, o plano Collor 1, o plano Collor 2, que praticamente iniciou, por assim dizer, praticamente iniciou o modelo neoliberal, chegando até a privatizar algumas empresas, o que aumentou o desemprego no país. Quer dizer, a própria situação econômica no momento, ela não era favorável a esse governo, o que, de certa forma, acabou fortalecendo ainda mais essas manifestações. Olha só, considerando o funcionamento do regime democrático, o episódio retratado, que é o movimento Fora Collor, ou dos Cara Pintada, na imagem está associado ao quê? Legalidade dos partidos? Pelo contrário. Valorização de políticas afirmativas, como cotas, por exemplo? Lógico que não. Esgotamento do movimento sindical? Nem se discute isso. Letra E, emergência das organizações
não governamentais, das ONGs? Não. O que se tem é a legitimidade da mobilização popular. Tá? Então, resposta letra D. A legitimidade da mobilização popular. É o que vai se observar com bastante clareza nesse momento de democratização do país. Ok, galera? Então, resposta letra D de dado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Salve, salve, galerinha! Sou o professor Marcos Vinícius, o teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, dando continuidade a esse projeto que está aí na boca da população, tá todo mundo aí falando desse projeto sensacional, muito sucesso da plataforma Gonçalves Dias, que é, galera, essa mega revisão que nós preparamos para ti, estudante maranhense, estudante brasileiro que está utilizando as nossas redes sociais. Um preparatório para nossa UEMA, para o nosso país e para o Enem. Uma série de aulas, né, só de resolução de questões aí do Enem, e claro, e do PAS, e recentes, questões aí de 2021, questões de 2020, ou seja, tudo muito atualizado. Além, claro, de passarmos os conteúdos e a resolução, a gente está passando muita dica para ti, muita estratégia de prova, para tu chegar lá preparado, intelectualmente, espiritualmente, para chegar lá e, ó, dar show e alcançar teu objetivo, gabaritar tua prova, ganhar tua aprovação, porque essa aqui é a missão da plataforma Gonçalves Dias, galera, tá? O teu sucesso estudante. E hoje, galerinha, nós vamos falar de uma temática muito bacana, que o Enem principalmente gosta muito de abordar, e eu já vou te dar uma dica importantíssima sobre ela, tá? Mas que temática é essa, Marcos? Solos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos solos. Tem a camada mais superficial aqui do relevo, onde a vida, já dizia a minha professora Marlen, da UEMA, né? Sou emérito de lá, formado na Universidade Estadual do Maranhão, ela sempre falava, gente, entenda solo como vida, tá? E essa temática ela é muito importante e o Enem gosta muito de cobrar ela. Agora vai aí a dica importante para ti. O Enem, quando ele vai cobrar questões relativas a solo, ele pode, em algumas questões, colocar questões mais técnicas, tá certo? Mas, normalmente, o Enem atrela a ideia de solos às suas problemáticas ambientais, à sua degradação, ou seja, justamente a questão da vida. Então, tu vai perceber aqui que a gente vai responder algumas questões sobre solos e elas sempre vão estar atreladas a outras questões ambientais, às vezes solos envolvendo questão de água, desmatamento, degradação. A UEMA também segue essa linha. A UEMA, às vezes, coloca algumas questões mais técnicas, né? Questões mais envolvendo latossolos, litossolos, tipos de solos, mas ela também segue essa linha, né? Relacionando o solo com a problemática ambiental e, claro, né, a localização, principalmente no Brasil. Essa é uma outra temática importante, tá? O Enem e a UEMA também, quando trabalham solos, elas gostam muito de atrelar as características do solo, as problemáticas dentro do território nacional. Fechou? Então dá uma lida sobre solos, dá uma atentada importante sobre isso e as problemáticas que estão envolvidas, como lixiviação, como laterização, como desertificação e como arenização, tá certo? Fora outros problemas como ravinas e vossorocas, por exemplo. Fechou? Dica dada, vamos começar com chave de ouro, só antes dando meu recado importante, né, galera? Segue a gente lá nas redes sociais, plataforma Gonçalves Dias, nós estamos aí no YouTube e no Instagram, acompanhe a gente lá, se quiser depois assistir essa aula, vai estar disponível para ti. E é claro, além de estarmos aí na TV Assembleia, beleza? Então, respira, ó. Recado dado, né? Respira, oxigena teu cérebro e vamos para cima, que aqui tem muito sucesso. Olha aí, ó. Primeira questão. Te falei, hein? Questão atual. A gente aqui na plataforma só trabalha com atualidade. Questão Enem 2021, prova 2, texto motivador. Já te expliquei nas outras aulas, eu estou utilizando uma estratégia de análise de prova, analisando primeiramente o comando da questão, o central, que vai de fato te perguntar, para depois tu passar para o texto motivador. Isso tem algumas vantagens, eu já te expliquei. Então, vamos lá para o comando da questão. Ela diz o seguinte, ó. Um impacto ambiental que vem se processando no sul do país, em função dos excessos praticados pela atividade econômica descrita é... Galera,
prova do Enem, prova da UEMA, circula os textos-chave. O que ele está querendo saber aqui? É um impacto ambiental que está no sul do país, ali é a chave, tá certo, da questão. E ele diz, porque está tendo um excesso em uma atividade econômica. Tu só precisa saber que atividade econômica é essa que o texto vai te dizer para tu identificar que problemática é essa. É a uniformização da cobertura vegetal? É a arenização? É a alteração da incidência solar? É a eutrofização dos cursos de água? Ou é a ampliação das queimadas controladas? Tá certo? Uma dessas problemáticas vai estar atrelada à atividade econômica que o texto vai me dizer. Você está vendo como fica mais fácil de tu conseguir identificar a questão? Bora agora para o texto motivador. Olha o que ele te diz. Vamos lá. Com calma. A agropecuária. Parou. Qual é a atividade econômica que o texto se refere? Agropecuária. Tu já puxa a setinha lá, faz o complemento. Eu vou até voltar para o comando. Se a gente fosse tornar agora prático, qual o impacto ambiental vem se processando no sul do país relativo aos excessos da agropecuária? Ou seja, qual o problema relativo à agropecuária? Só aí tu já conseguiria matar essa questão, tá? Mas eu vou ler o texto, depois a gente vai responder isso aqui com calma. Tá? A agropecuária é uma das atividades humanas que causa maior impacto sobre o ambiente natural, tá certo? A agropecuária envolve aí, principalmente as atividades de agricultura e também de pecuária, ou seja, plantação e criação de animais, tá? Alterando o equilíbrio ecológico e diminuindo a biodiversidade nos biomas, tá? Dos 6 biomas encontrados em território nacional, o que mais sofre pressão dessa atividade é o Pampa. Marcos, onde é que está localizado? É o famoso Pampa Gaúcho, tá? Tanto que o comando ele fala lá, que é no sul do país, extremo sul do Brasil, tá? Que tem 71% da sua área ocupada com estabelecimentos agropecuários. Então o texto aí que ele vai só te dar um embasamento, te dizer qual é a atividade econômica e vamos para a questão central. O que a atividade agropecuária traz de impacto negativo para o sul do país, para os Pampas Gaúchos? Galera, quando a gente vai analisar os biomas, os domínios morfoclimáticos do Brasil, relativos, por exemplo, ao Pampa Gaúcho e aos solos, nós vamos perceber como característica marcante dali, né, uma vegetação mais rala, né, uma vegetação mais de gramíneas, justamente pela menor luminosidade, variação, pela menor também ali, né, ambientes mais frios, né, e nós vamos perceber uma característica importante desses solos. Eles são solos de base arenosa. O que é isso, Marcos? Quando a gente vai estudar os solos, nós chamamos horizontes, né? O solo ele vai ser dividido em camadas. Tu tem solos, por exemplo, onde a camada superficial ela é mais desenvolvida, ou seja, tu tem maior quantidade de matéria orgânica. Tu tem outros solos, por exemplo, como os solos do Nordeste, onde a camada superficial ela é menos desenvolvida, porque ele é mais rochoso, porque chove menos, tá certo? E quando a gente vai olhar, por exemplo, o solo do Pampa Gaúcho, ele tem essa base arenosa, ou seja, ele tem a sua cobertura vegetal, mas embaixo dele é areia. E aí, galera, quando tu faz uma pressão excessiva com as atividades agropecuárias, gerando, por exemplo, desmatamento para, por exemplo, instituição de pastos, tá certo? Ou então, por exemplo, desmatamento para o plantio de determinado produto e após a retirada dele, tu vai estar retirando a cobertura vegetal dessas localidades. E quando tu tira essa cobertura vegetal, o que vem à superfície, o que vai aparecer? A base desse solo, que eu estou te falando que é uma base arenosa. Só aí tu já consegue matar a questão, né, galera? Um grande problema, anota aí agora, tá? Um grande problema que o sul do país ele tem, tá certo? É o chamado problema de arenização, tá? Arenização, o que é, Marcos? Anota aí com calma. Arenização é a degradação de solos de base arenosa, tá certo? Arenização é a degradação de solos de base arenosa, como acontece no Pampa Gaúcho. Então, o nosso gabarito aí, galera, tá? É a letra B, tá certo? Muito fácil, tá certo, de entender. Fechou? Tranquilo para responder essa questão, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão aí, ó, do PAES, UEMA 2016, texto motivador, tá certo? Comando. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas, só o que ele te fala aqui. Então tá aqui, ó, desertificação, arenização, desertificação, ou seja, ele está falando aí de dois processos, desertificação e arenização. Vamos analisar o comando da questão agora com calma? Ele diz o seguinte, ó, os processos de desertificação e arenização ocorrem em determinados biomas, climas, regiões, devido a fatores antropogênicos. Certo? Ou seja, fatores que podem ser naturais, mas também fatores que podem ser antrópicos.
Estudante, muita atenção. Tanto nas provas do Enem quanto nas provas da UEMA, normalmente não vai dizer assim, ação do homem. Vem o termo ação antrópica. Onde tu encontrar? Ação antrópica é ação do homem, tá certo? Que é o que aqui do indivíduo da sociedade, tá? Que ele está falando. Então ele continua devido, né? Tem problemas, esses dois problemas devido a estes fatores que concorrem para a sua ocorrência. Estes processos podem ser expressos respectivamente por, ou seja, o que é desertificação, o que gera desertificação e o que gera arenização. Eu já te falei isso algumas vezes, mas eu volto a te repetir. Prova da UEMA, uma diferença que a UEMA tem relativa, por exemplo, ao Enem algumas vezes. Em 95% das vezes do Enem, quando tu tem um texto motivador, obrigatoriamente tu vai ter que voltar lá. Como na questão anterior, por exemplo. Por mais que seja uma palavra-chave, mas tu precisa voltar no texto motivador do Enem para de fato ter um entendimento completo da questão para que tu possa respondê-la com propriedade. Tá certo? Como a gente falou na questão passada. Ele descreveu um processo que ocorre no sul do país, mas ele estava atrelado a uma atividade econômica, que só quem me forneceu essa atividade econômica foi o texto motivador. Aí que mora a diferença da UEMA. Na UEMA, muitas questões, eu já te falei isso em outras aulas, muitas questões podem ser respondidas sem obrigatoriamente a leitura do texto motivador. Recomendo fortemente que leia, mas você consegue responder muitas das questões do PAS sem obrigatoriamente dar aquela lida. Essa é uma dessas. Tá? Ele está dizendo, esse processo expresso, né, desertificação e arenização pode ser respectivo por quê? Aí tu vai descrever, se tu souber o que é arenização e desertificação, não precisa obrigatoriamente ir, né, no texto motivador. Vamos ver se a gente consegue responder essa questão sem o texto motivador e depois a gente vai ler o texto para ver se ele realmente nos ajuda a complementar. Então, desertificação e arenização, aqui estão as alternativas. Galera, não confunda. Essa questão é bem fácil de responder, mas ela gera uma confusãozinha, por quê? Porque nós temos numa crença popular confundir areia com deserto. Você fala em aulas, né, que deserto, área desértica, não é areia, especificamente, não é calor. Uma área desértica é uma área seca, é uma área que chove muito pouco. Por isso que tu tem desertos quentes, mas também tem desertos frios. Vou te dar um exemplo de deserto aí, o deserto do Atacama, que fica aqui na América do Sul, as temperaturas são baixas. Tu tem desertos quentes como o Saara. Mas nós temos uma visão aí muito hollywoodiana da coisa, né, de atrelar deserto à areia e tal, né, a calor, insolação, que é típico do deserto do Saara, tá certo? Inclusive, até propagandas já foram feitas em determinados momentos aqui para divulgar, por exemplo, os nossos lençóis maranhenses, falando para vir conhecer o deserto brasileiro. Mas os lençóis não são deserto. Por quê, Marcos? Porque aqui chove bastante, tá certo? E uma área desértica é uma área obrigatoriamente seca. Por que eu estou te explicando isso? Porque tem muita gente que pode confundir desertificação com arenização, ver solos degradados em base arenosa e entender desertificação. Entenda, vamos lá. O que é desertificação, Marcos? É a desagregação de solos em áreas áridas ou semiáridas. Obrigatoriamente. Áreas áridas ou semiáridas. Então eu já consigo te deixar muito claro que eu não vou ter processos aí de desertificação, galera, em áreas úmidas de alto índice pluviométrico, tá certo? Porque o processo de desertificação é de áreas secas. Só aí, ó, eu já consigo eliminar algumas alternativas. Por exemplo, desertificação na Mata Atlântica. Não, ali tu tem clima tropical, chove bastante. Tu tem desertificação, por exemplo, na Amazônia, galera, de um clima equatorial. Não tem, tá certo? Tu poderia ter desertificação no Pampa Gaúcho, lá o clima é árido ou semiárido, não, clima subtropical, tem boa incidência de chuva em determinado período, tu já cortava. Tu vai ter desertificação, por exemplo, nos cerrados. Os cerrados têm como característica marcante clima sazonal, tropical, que é o quê? Um período de verões úmidos e períodos de invernos mais secos, ou seja, tu tem chuva ali. Então, só por aí, por exclusão, galera, tu já conseguia, e a UEMA ela foi muito bacana, ela foi muito legal com o estudante, porque o único bioma brasileiro que tem, de fato, uma característica semiárida é no sertão nordestino, que é o bioma de quê? Que é o bioma da caatinga, galera, tá certo? Então, só aí tu já matava essa questão, porque todas as outras alternativas, o bioma não vai ter problemas de desertificação. A arenização já sim. O que é arenização? Vou te repetir. É a desagregação de solos em base arenosa.
tu pode ter solos de base arenosa, tanto em áreas úmidas, mas também em áreas secas. Aí beleza, mas a desertificação não. A desertificação é um problema que ocorre em áreas áridas ou semiáridas, com pouco índice pluviométrico. Então, vamos só ler a alternativa correta, tá? Então vamos lá, a desertificação ocorre na Caatinga, o bioma mais seco do Brasil? Correto. É como clima característico, é o clima semiárido? Sim, galera, está baixo o índice pluviométrico. O local é o Nordeste que está situado esse bioma, com esse clima? Com certeza. As atividades econômicas inseridas nesse processo é a pecuária e a agricultura? Claro, galera, tá certo? E a arenização? Ocorre no Pampa Gaúcho? Ocorre, eu acabei de falar na questão anterior, né? O clima é o clima subtropical? Com certeza, o clima da região sul do país é o clima subtropical que tem ali como característica marcante maior amplitude térmica, variação entre a temperatura máxima e mínima durante o ano, né? É onde tu vai ter de fato as 4 estações do ano bem definidas, tá certo? Ocorre no sul do Brasil? Ocorre, né, galera? E as atividades econômicas relativas a esse problema são a pecuária e a agricultura? São. A questão passada te respondeu isso. Então, o nosso gabarito aí, ó, é a letra A, galera. Marcos, e o texto motivador? Viu o que eu te falei? A gente nem leu o texto motivador e conseguiu responder essa questão. Mas eu vou ler o texto motivador contigo para ver se ele vai nos ajudar. Vamos lá rapidamente. Só para dizer que não falei de flores, né? Olha aí, ó. A degradação dos solos por diferentes fatores antrópicos do homem tem provocado 2 processos distintos. Porém, ambos têm deixado a base de sustentação dos biomas, os solos, sem condições suficientes à vegetação. Esses processos situam-se em biomas diferentes, distantes 2.200 quilômetros no sentido norte e sul. Ele só te deu algumas informações pontuais, ele nem citou que bioma é zero, tá certo? Nem citou que problema é zero, que vai citar é o comando. Então é um texto mais para te dar um norte, ele até ajudava, né? Depois que tu responder a questão, um ocorre no Nordeste, o outro ocorre no Sul, tá certo? Mas não seria obrigatório para tu responder essa questão, gabarito, letra A. Beleza, né? Respira. Bora responder mais uma questão? Bora, vem comigo, olha aí com calma. Questão do Enem 2020, prova 1, galera, tá? Olha a atualidade aí, ó. Não vou ler o texto agora, vou para o comando, vamos entender o que esse comando me diz. A característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto é a ocorrência de quê? Tu tá vendo a diferença da prova do Enem para a prova da OEA nesse aspecto? Eu preciso obrigatoriamente ler o texto para saber que característica é essa. Então eu vou precisar ir lá, mas eu já consegui identificar. Tem uma característica nesse ambiente, pode ser solo fértil, encosta íngreme, vegetação diversificada, drenagem eficiente ou clima ameno, que vai justificar a fixação dos homens. Ou seja, por que os homens querem morar nessa localidade? Qual é a vantagem? Quem vai me dizer isso é o texto motivador. Bora descobrir que vantagem é essa? Vamos lá. Com calma para ti, meu estudante. Tu que está aí me assistindo, respira. Vamos lá. As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, tá? Não têm quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. Beleza. O que as une é um trágico detalhe de sua geografia. Que trágico detalhe é esse, Marcos? Elas foram erguidas na vizinhança de algum dos vulcões mais perigosos do mundo. Marca aí, galera. Qual é a semelhança entre elas? Vulcões. Eu tenho erupção vulcânica. Aí ele continua. O mexicano, vou ler com calma, tá? Popocatépetl. Deu para entender, né? É o vulcão mexicano, tá? E o filipino Mayon, beleza? Estão ali situados ali nessas localidades. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que os espreita. Ou seja, a pergunta na prática que o Enem quer te fazer é o seguinte: por que pessoas moram ao entorno de áreas vulcânicas, com o risco que envolve? Cara, pensa comigo. Quando ocorre uma erupção vulcânica, se já ocorreu tempos anteriores, o vulcão, quando ele entra em erupção, ele vai expelir o magma, vai expelir o lava, tá certo? E essa lava, ela vai estar
com grandes quantidades, né, de, por exemplo, elementos químicos que vão se depositar ali no solo. Depois que esse magma ele resfriar, galera, estes elementos químicos vão se associar a esse solo e vão tornar esse solo o quê? Ora, se eu tenho elemento químico que é jogado nessa localidade, a tendência é que esses elementos químicos aumentem em quantidade e deixem esses solos naturalmente o quê? Mais férteis. Então a grande questão, por quê? Que muita gente ainda mora ao entorno de áreas vulcânicas com risco, porque os solos dessas localidades já foram ali em algum momento da sua história, né, atingidos por essas erupções e tiveram elementos químicos adicionados e tornam esses solos o quê? Naturalmente mais férteis. O nosso gabarito aí, galera, é a letra A. Essa é a grande vantagem. Galerinha, plataforma Gonçalves Dias na mente. Um abraço a todos. Vamos buscar essa aprovação. Valeu! Salve, salve, galerinha! Sou o Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, galera, para esse projeto que tá aí um sucesso, galera, tá certo? Essa mega revisão para o PAS, para a nossa OEMA e para o Enem, galera, né? Uma série aí de aulas, tá certo? Com bastante resolução de questões das principais temáticas que ambos os certames aí gostam de cobrar, né? Fizemos aí uma seleção dos principais conteúdos e, claro, além da gente estar respondendo muita questão, a gente está passando muita dica para ti, muita estratégia, para na hora da tua prova tu tá preparado de conteúdo, mas também preparado, né, emocionalmente, fisicamente aí para poder, né, arrasar, buscar a tua aprovação e ter o teu sucesso, que esse é o nosso objetivo, tá? E hoje, galerinha, nós vamos trabalhar aí uma temática bem legal, que ambas as bancas gostam de cobrar, tá certo? Você precisa estar atento, é uma temática, inclusive, bem abrangente, mas a gente fez uma seleção bem bacana daquelas que tendem mais a cair, que é a temática da famosa cartografia, né? Quando a gente fala de geografia, né, galera, já imagina mapas, né, localização e tal. E hoje a gente vai responder uma série de questões que foram contempladas nos últimos Enems, também na prova da UEMA, sobre essa temática bem bacana, bem show de bola, beleza? Só antes de começar, só quero te lembrar que tu pode assistir essa aula várias vezes na nossa plataforma digital, que é a plataforma Gonçalves Dias, que está no YouTube. Tem também as nossas redes sociais, pelo Instagram e, claro, acompanha a gente aí pela televisão. Estamos aí para te ajudar, tá certo, a buscar esse teu objetivo. Então, para a gente começar, respira, bacana, oxigena o teu cérebro e vamos para cima, que aqui tem muito, mas tem muito sucesso. Olha aí, ó. Questão do Enem 2020, estou te falando, a gente está falando durante todas essas aulas. A plataforma preza pela qualidade, claro, sempre muito atualizada. Questão de 2020 recente, tá? Já te expliquei a estratégia de resolução de prova, né? Texto motivador, não vou ler agora. Vou para o comando. Quero entender o que eu tenho que buscar nesse texto, para depois a gente vir com mais calma, beleza? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, o comando aí é bem simples, né? O texto descreve uma confusão da personagem em relação, ou seja, ela está confusa em relação a alguma coisa, né? Seria o quê? É o tipo de projeção cartográfica, aos contornos dos fusos horários, a localização do norte magnético, aos referenciais de posição relativa ou às distorções das formas continentais. Existe uma confusão ali. Bora entender que confusão então é essa, né? Vamos lá para o texto agora com calma. Olha lá, abre aspas. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver, deve ter sido mais de 6.000 quilômetros por aí, fecha aspas. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco. Beleza, até aí segue-se a linha. Vamos lá. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então, qual seria, a latitude ou a longitude em que estou? Galerinha, tá ali, palavras-chave. Circula, já te falei durante as nossas revisões, mas volto a dizer.
Prova do teu Enem, prova da tua UEMA, marca o texto, grifa, puxa, deixa em destaque, tá? Tá aqui, ó, ele está falando, né? Latitude e longitude, nós já temos aí os dois referenciais. E ele continua, né? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes. Veja bem o texto, né? O texto aí de Alice nos País das Maravilhas, né? Veja como o texto é bem interessante. De fato, é uma confusão. Ela entende que está indo para o interior do nosso planeta, para o centro da Terra, e como uma forma de buscar se localizar, ela utiliza como os ditos princípios a latitude e a longitude. A confusão está aí, né, galera? A latitude e a longitude são pontos, né, que vão ser utilizados para a gente conseguir se localizar na superfície, né? A latitude, que a gente já vai falar com mais calma, né, tomando por base aí o centro da Terra, indo para o norte ou para o sul, e a longitude, tomando por base aí o meridiano de Greenwich, né, indo para leste ou para oeste. Mas são pontos de localização na superfície, né? E não no interior do nosso planeta. Aí mora a grande confusão, né? E quando a gente fala de latitude e longitude, nós estamos falando da formação das chamadas coordenadas geográficas, né? Como assim, Marcos? É simples. Quando tu cruza uma latitude com uma longitude respectiva, nós conseguimos encontrar qualquer ponto do nosso planeta, nós conseguimos encontrar uma posição relativa a esse local. Belezinha? Então, galera, agora fica fácil, né, pra gente entender. A gente já sabe qual é a confusão, a gente só precisa identificar, né? Então, o texto descreve uma confusão. Em relação ao quê? É o tipo de projeção cartográfica? Não. Projeções cartográficas são relativas aí, galera, à formação de mapas, tá certo? Vão existir aí 3 tipos, né, de projeções. As projeções cilíndricas, que vão buscar representar o mapa com perfeição, principalmente nas regiões de baixa latitude, as regiões centrais do planeta. Nós vamos ter depois as projeções cônicas, tá certo? Que vão ser ótimas para representar mapas com sua maior fidelidade nas regiões de média latitude, as regiões temperadas do planeta. E por último, a chamada a projeção plana ou azimutal, né? Quando você pode escolher um ponto, tá certo, do nosso planeta para representar com maior propriedade. A projeção plana ou azimutal, ela é muito utilizada para representar as áreas polares. Um exemplo muito fácil é a bandeira da ONU, né? A bandeira da ONU, dá uma pesquisada rápida aí na internet, tu vai perceber que a bandeira da ONU ela vai estar situada ali sobre uma projeção plano azimutal. Só para não deixar de fazer esse adendo, então não é a letra A, né? É o contorno dos fusos horários? Não. A confusão não é em relação aos fusos horários, né? É em relação ao norte magnético? Também não, né, galera? A grande confusão de Alice está onde? Em relação aos referenciais de posição relativa de latitude e longitude e a sua utilização. Só aí para te situar, para deixar muito claro, trouxe até uma imagem para ti, a latitude, tá certo? A segunda imagem, nós tomamos por base o centro da Terra, a partir da linha do Equador, e a latitude vai variar de 0 graus, que é o centro da Terra, que nós chamamos de áreas de baixa latitude, muita atenção, tá? Áreas de baixa latitude vão estar no centro da Terra, ali no 0 graus. Variando de 0 a 90 graus para o norte ou de 0 a 90 graus para o sul, tá certo? Muita atenção. Você pode encontrar também a latitude, por exemplo, através dos pontos, né, positivo ou negativo, ou seja, por exemplo, latitude menos 45 graus, ou seja, é a latitude que fica, por exemplo, 45 graus sul, beleza? A grande função da latitude é estabelecer aí a localização do hemisfério norte e a partir do hemisfério sul. E do outro ponto, nós temos aí, né, a longitude, que vai estabelecer os chamados meridianos. Esses sim são utilizados aí para os fusos horários, né? A cada 15 graus de variação varia-se 1 hora, ou para mais ou para menos. Mas o que é importante? Os meridianos, né, a partir daqui da longitude, nós vamos ter a divisão da Terra e a variação de 0 graus a partir do meridiano de Greenwich, tá certo? Que fica lá em Londres, tá certo? Na Inglaterra, podendo variar de 0 até 180 graus para o leste. Lembra que eu estou falando de uma esfera, se eu divido ela no meio, é 180 graus para cada, né? Sendo que, quando eu vou para leste, as horas tendem a aumentar, galera, tá? Por isso que, por exemplo, agora, são 10h30 da manhã, por exemplo, em Londres, que está 3 horas à frente, está mais para leste, né? 10 ali são, caso, 13 horas e 20 minutos, ou seja, 1 hora e 20 minutos da tarde, belezinha? E quando tu vai para oeste, as horas tendem a diminuir, variando de 0 graus do meridiano a menos 180 ou 180 graus oeste. Fechou? Beleza, né? Então, o nosso gabarito aí, ó,
gabarito é a letra D, tá certo? A confusão é em relação aos referenciais de posição relativa. Uma questão que teve muita informação, tá vendo? Questão bem simples, mas a gente já abordou bastante coisa. Bora evoluir, bora responder mais questões aqui importantes. Outra questão muito bacana que caiu na prova do Enem 2020, uma questão relativa a mapas, tá? Mapa da Alemanha não vou analisar agora. Bora para o comando. Olha o que o comando te diz. A divisão representada do território alemão refletia um contexto geoestratégico de busca por espólio de guerra, áreas de influência, rotas de navegação, controle do petróleo ou monopólio do comércio. Galerinha, uma dica para ti que tu precisa estar bastante atento. As questões de cartografia, algumas vezes, elas vão cair inseridas em um outro contexto, às vezes buscando relacionar com outras temáticas, como, por exemplo, essa aqui, tá? Essa é uma questão de cartografia atrelada principalmente a questões aí históricas, né, geopolíticas, galera, tá? Vamos dar uma olhada nesse mapa. É o mapa da Alemanha de 1945. Ora, 1945 é um ano muito importante, né, do ponto de vista aí geopolítico para a nossa história recente do século XX, século XXI. Foi o ano, né, que teve o fim da Segunda Guerra Mundial e podemos dizer que a partir desse ano também dá início, né, o contexto da Guerra Fria, né, galera? Só te lembrando, o que foi essa Guerra Fria, Marcos? Foi um conflito político e ideológico, né, entre duas superpotências, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, que estavam aí disputando, que foram disputar a hegemonia mundial do pós-guerra, né? Ou seja, quem iria comandar o mundo após a Segunda Guerra Mundial. E esses dois países, eles tinham como grande característica sistemas políticos diferentes. Os Estados Unidos defendendo o sistema capitalista, sua expansão e consolidação, e a União Soviética defendendo o sistema socialista, né, com a sua expansão e consolidação. O contexto da Guerra Fria vai acontecer de 1945 até, né, o fim da União Soviética em 1991, tá certo? Quando a Rússia se desmembra e a União Soviética desaparece. E esse mapa, galera, ele faz justamente uma referência a esse contexto. Por quê? Vamos puxar um pouquinho para a história, tá? Quando a Segunda Guerra Mundial de fato acaba, ocorrem as reorganizações do mundo e principalmente da Europa. E a Alemanha foi um elemento chave dessa reorganização. Por quê? Porque ela era vista como uma grande inimiga, né, das duas grandes guerras, né, e a partir desse momento ela seria reorganizada. Só que tu tinha claramente entre os vencedores da dita Segunda Guerra Mundial, que seriam Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética, divergências político-ideológicas. Tu tinha 3 países sob orientação do sistema capitalista, que seriam os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, e um país sob orientação socialista. Né? Então, fizeram reuniões, como, por exemplo, a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam, especificamente. Né? E aí, como é que nós vamos reorganizar essa Alemanha? Então, foi decidido, entre esses países, entre esses líderes, que a Alemanha seria dividida em zonas de ocupação, sendo cada uma delas para os ditos vencedores. Só que, na prática, nós vamos ter aí 2 zonas de ocupação. Nós vamos ter 3 zonas de ocupação, no caso de Inglaterra, França e Estados Unidos, sendo de orientação capitalista, ou seja, nós vamos ter uma zona capitalista e nós vamos ter uma zona soviética de orientação socialista. E a capital, né, da Alemanha, no caso Berlim, que ficava totalmente na parte oriental, vai ser dividida também em 2 zonas de ocupação, uma zona capitalista e uma zona socialista. Nós sabemos que no decorrer dessa história, essa divisão de fronteiras, ela gerou muitas tensões. E quando a Guerra Fria começa a se intensificar e os inimigos de fato são declarados, Estados Unidos e União Soviética, né, com a chamada doutrina Truman, o socialismo precisava se expandir, precisava ser contido, as tensões entre esses 2 blocos aumentaram. E qual foi o resultado, Marcos? Nós vamos ter a divisão da Alemanha, né, em 2 países, a Alemanha ocidental, de orientação capitalista, e a Alemanha oriental, de orientação socialista, né? E inclusive com a construção do símbolo físico da Guerra Fria, tá certo? Que foi o famoso Muro de Berlim e a divisão, né, da cidade, da capital Berlim, também em 2 zonas de ocupação. Então, galera, veja, esse mapazinho bem aqui, ele traz todo esse contexto, né, inserido nele. Então agora fica fácil, né? Então vamos lá. A divisão representada ali do território alemão, naquele contexto, refletia um contexto geoestratégico na busca por quê, galera? Era principalmente, né, manter as suas áreas de influência, a área capitalista e a área, né, socialista. O nosso gabarito aí, ó, é a letra B. Tá vendo que questão bacana? Uma imagem.
Olha quanta informação esta imagem ela te trouxe. Belezinha? Respira. Bora responder mais uma questão. A questão da UEMA. Muita atenção aí, ó. Questão do PAS que caiu agora, 2021, recentíssima, tá certo? Texto motivador, não vou ler agora. Vamos para o comando. Ele diz o seguinte, ó. A correta relação entre tipo de mapa, sua característica e sua utilização está respectivamente indicada em que? Vamos dar uma olhada nas alternativas rapidamente? Tu vai ter aqui, ó, mapa econômico, mapa histórico, mapa físico, tá? E fora de outros, tem mapa político, por exemplo. Galera, quando a gente fala de mapa, antes da gente ler o texto, tá? A cartografia, tá certo? É a ciência utilizada para externar informações do ambiente em cartas, em mapas, possibilitando a quem faz a interpretação passar essa para o leitor sucessivamente, para os leitores, tá certo? E quando a gente vai falar sobre a cartografia e sobre a formação de mapas, vão existir variados tipos de mapas com objetivos diferentes. A primeira coisa que eu sempre gosto de passar quando você vai trabalhar questões de cartografia e analisar um mapa é entender qual é o objetivo do mapa em questão. Por exemplo, na questão passada, nós tínhamos um mapa ali com intuito claramente político, né? Para demonstrar, por exemplo, ali limites de fronteiras e tal, e claro, passando informações, né, das relações políticas. Mas tu tem, por exemplo, mapas que vão, por exemplo, te externar características físicas, como, por exemplo, de relevo, de hidrografia, de clima. Tu tem, por exemplo, mapas aí do ponto de vista social que vão te mostrar, por exemplo, questões de violência, questões, por exemplo, de zoneamento urbano, tá certo? Ou seja, tu vai ter mapas diversos com finalidades diversas. Então, a primeira dica que eu passo para ti, quando cair uma questão de cartografia com mapa, dá uma olhadinha nesse mapa, vê a escala, vê a legenda desse mapa, que informação ele quer evidenciar. São várias, é só uma, porque aquilo vai te ajudar bastante, tá certo, a entender melhor o mapa e, consequentemente, conseguir responder a questão. E essa questão aqui ela é bem simples, e eu já falei isso para vocês algumas vezes. A UEMA gosta muito de colocar textos, tá certo, mas muitas vezes o texto ele só te dá um embasamento para responder a questão. Mas você consegue responder a questão sem obrigatoriamente ler o texto motivador. Mas vamos ler, tá certo? Para a gente não deixar aí nada passar. Olha o que ele diz, ó. Um mapa é a construção mais lógica e rigorosa do mundo das imagens. Muito bem. Há, contudo, quem pense que ele é obra apenas de especialistas e do acesso restrito a poucas pessoas. Por isso, ao longo da história, tem sido objeto de usos do mais diversos, sobretudo no campo político e militar. O mapa é, antes de tudo, também uma forma de se passar suas ideias, sua ideologia, tá certo? Eu vou te dar um exemplo rápido das chamadas projeções, né? Nós temos, por exemplo, a projeção de Peters, né, que vão buscar, por exemplo, ter uma ideia, né, de mostrar o mundo de determinada forma, tá? E nós vamos ter, por exemplo, outras projeções que vão fazer, por exemplo, o hemisfério norte maior, né, e o hemisfério norte menor. Isso passa uma ideia de superioridade, beleza? O mapa de Peters, por exemplo, ele vai passar a forma dos continentes mais próximos do que é, por exemplo, em relação à sua proporção e tamanho, beleza? Então, de fato, o mapa, ele é um elemento político, militar, ideológico. E aí ele continua, não é, portanto, de estranhar que o mapa também serve para fazer a guerra. Muito bem. Porém, sua maior utilidade é para promover a paz, diminuir a discórdia e informar a todos os cidadãos indistintamente sobre a especificidade do território em que eles habitam. Beleza. O mapa tem, portanto, várias dimensões e, entre elas, a que mais as inibe pessoas quanto ao seu uso e à sua leitura é a sua dimensão técnica. Ele fala aí sobre a importância dos mapas, né, galera? Então, é um texto para complementar, mas a pergunta é muito clara. De acordo com as alternativas, identifique aí o tipo de mapa, a sua característica e a utilização respectiva. Vamos para as alternativas então. Olha aí, ó. Olha a letra A. Eu tenho um mapa econômico. Busca evidenciar informações econômicas. Olha o que ele diz. Representa as atividades produtivas e financeiras com dados socioeconômicos para monitorar pobreza, fome, distribuição das indústrias e determinados tipos de serviços. Galera, isso aqui está certo. Se você for prestar bem atenção, de fato o mapa econômico ele vai representar essas características, tá certo? Então só aí ó, o nosso gabarito, tá certo? Ele seria a letra A, tá bom? Vamos ver, por exemplo, a letra B, para a gente fechar com chave de ouro, vamos identificar esse erro aí. Olha o mapa histórico, vai buscar passar elementos históricos. Aí ele diz o seguinte, representa o rústico,
o envelhecido com traços da contemporaneidade, ou seja, a transição, né, a transformação que o espaço vai passando, para se compreender como as pessoas em outros tempos concebiam seu espaço financeiro e a densidade demográfica. Questões de densidade demográfica, galera, vão estar mais atreladas a mapas, por exemplo, sociais do que mapas históricos. Então aí eu já tenho um erro, belezinha? Bora ver o erro aí da letra C. É um mapa físico. Já te falei, mapa físico ele vai evidenciar características do ambiente, né? Aí o que ele diz? Representa os espaços naturais e econômicos de um ambiente para mapear informações atualizadas dos rios, do relevo, da vegetação e da população de uma dada região. Onde é que está o erro aí, galera? Mapa físico, ele quer passar informações físicas sobre o ambiente. Ali o texto ele diz, representa os espaços naturais e econômicos. Aí, galera, ele deslizou bem aí. Mapa econômico, que vai passar informações relativas à economia, é um outro tipo de mapa, não é um mapa físico, tá certo? Mapa físico são mapas de fato, que vão buscar informações do ambiente, mas de rios, hidrografia, de relevo, por exemplo, relativos a clima, beleza? Altimetria. Então, aí algumas alternativas para te exemplificar. Então, galerinha, é isso aí. Continue acompanhando a plataforma Gonçalves Dias. Um abraço a todos e valeu! Olá, galerinha, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui com vocês na nossa mega revisão, o EMA, Enem, né, fazendo aquelas questões que mais caem, trabalhando aqueles conteúdos que são mais relevantes. Tá? Eu sei que o seu objetivo está na universidade ano que vem, e isso passa pelas avaliações do Enem, do EMA. Tá? Então a gente está aqui para dar aquele apoio, dar aquele auxílio, dar aquele direcionamento, né? Trabalhando os exercícios, as questões, tá? Mostrando para vocês como os assuntos são abordados, né? Isso aí é tão importante, com dicas, né? Muito conhecimento. Então a gente está aqui para dar esse auxílio para vocês. Em matemática a gente está trabalhando agora a parte de geometria espacial, que é um conteúdo que cai tanto na prova do Enem como na prova da UEMA. Tá? Já fizemos questões aqui do Enem, já fizemos questões da UEMA, já tem material disponível. Hoje a gente vai ver, dar continuidade, né, já a nossa parte 2 de geometria espacial, falando de cone, de cilindro e de esfera, certo? Então vamos ver como esses assuntos são abordados, como é que o Enem costuma e a UEMA costuma abordar esses assuntos. Belezinha? Então vamos que vamos. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar um poste, uma iluminação natalina em forma de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme assegura Azul Induz. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, considerando segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura do poste, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que ele fique dividido em 20 arcos. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar aproximadamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da circunferência deverá ser Aí você tem as alternativas. Galera, o que acontece aqui? Ó? Vamos entender. Ele fez aqui, ó, usou aqui canos aqui para iluminar esse lá o local lá do condomínio, tá? Ele usou mangueiras, só que ele fez pegou um comprimento de 100 metros de mangueira para justamente pegar e colocar aqui, ó. Certo? E a questão fala que ele formou 20 arcos desse aqui, 20 arcos. Ora, turma, então o que acontece? Esses 100 metros, se ele formou 20 arcos, é porque eu tenho aqui, ó, 20 pedaços de mangueira, 20 pedaços. Mas, professor, por que o senhor precisa dessa informação? Porque, turma, existe uma relação no cone
que é uma relação que associa a altura, que é esse ponto aqui que vai do vértice ao centro da circunferência, o raio da base, que vai do centro a um ponto qualquer na circunferência, que eu vou chamar aqui de um ponto A, e esse valor aqui, ó, essa medida que vai desse ponto aqui, que é o vértice, até um ponto da circunferência, que é chamado de geratriz, tá? Porque é um segmento que gera o cone. Então, veja, isso é uma relação bastante importante. Já fizemos questões aqui de cone que precisou dessa relação, tá? Então, já é algo que você tem que estar notando, que pode ser que apareça novamente. Então, você tem aqui, ó, essa relação entre a altura, que vale 3, o raio, que ele quer saber, e a geratriz, isso aqui forma um triângulo retângulo. E você sabe lá na geometria plana que você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Pessoal, mas aqui é o seguinte, tudo bem, mas eu não tenho essa geratriz. Tenho sim, porque essa geratriz é justamente o tamanho de um cano desse aqui. Ou seja, não pegou 100 e dividiu em 20 partes. Tá? Ele pegou 100 para formar cada um desse aqui e poder formar o cone. Então, para eu saber quanto é que é essa geratriz, basta eu pegar esses 100 metros de cano e dividir por 20. Ó. Se eu fizer isso, eu vou encontrar 5 metros. Ó. Então, cada pedaço desse cano que vai iluminar, ele vai ter 5 metros. Tá? Então, não é uma questão... É assim, não deu a medida de graça, mas não é muito fácil. Aliás, não é muito difícil você pensar nisso, né? Então, você pode aqui, ó, aplicar o teorema de Pitágoras usando essa relação de altura, raio e geratriz no cone. Anotem isso aí, porque já caíram outras questões, como eu disse, que precisou dessa relação, tá? Então, você sabe que G ao quadrado, né? A geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, você vai ficar 5 ao quadrado, a altura é 3 ao quadrado, o raio é quem ele quer saber quem é. Ó. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. Você vai ter 25 igual a 9, né? Mais o raio ao quadrado. Esse 9 passa para lá com o sinal trocado, né? Você vai ter 25 menos 9 igual ao raio ao quadrado. Aí você tem que Rzinho ao quadrado é igual a 16. Ora, é pronto, né? O raio vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4 metros. Tá? Então, feita a questão. Resposta correta, letra A. Beleza, turminha? Legal. Então, preste atenção aí no cone. Segunda questão, já é uma questão aqui também do Enem, né? Um piscicultor cria espécie de peixe em um cilindro, em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a profundidade. Considere 3 como aproximação para π. O aumento da medida do raio do tanque em metros deve ser. Então, mais uma questão aqui de cilindro, né? Você sabe que cilindro, essa figura aqui que você tem 2 bases circulares. Ó. Você tem aqui, ó, uma base circular e outra base circular. Ó. Tipo uma caixa d'água aí que fornece água para a gente. Ó. Isso é um formato de um cilindro. Ó. Tá? Tem muito recipiente que tem um formato de cilindro. Tá? A fórmula para calcular o volume do cilindro é fórmula calculada por π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Ó. Essa medida aqui é o raio, essa medida aqui é a altura. Tá? Então, para calcular o volume do cilindro, anotem essa formulazinha aí. π é r ao quadrado vezes a altura.
Então, a ideia é o seguinte, ele vai primeiro, ele tem um tanque, vamos entender a situação. Primeiro, são 5 peixes para cada 5 metros cúbicos de água. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular quanto é a capacidade do primeiro tanque. O primeiro tanque cabe 750 peixes. Ora, turma, cada grupo de 5 peixes forma 1 metro cúbico. Então, para eu saber o volume desse primeiro reservatório, o volume dele, eu posso saber com essa situação aqui, ó. Basta eu pegar 750 dividido por 5. Tá? Se eu pegar 750 dividido por 5, eu vou ter a capacidade, né, desse primeiro reservatório. Então vai ficar 750. Se você dividir por 5, você vai ter 150 metros cúbicos. Essa é a capacidade desse primeiro reservatório. O segundo reservatório, que vai caber 900 peixes, o volume desse segundo reservatório, chamado de V2, esse aqui eu vou chamar de V1, é igual a quanto? Dividir 900 por 5. Se você fizer isso, você vai encontrar 180 metros cúbicos. Aí, turma, é o seguinte, ele vai ter que mexer no raio, porque ele falou que a profundidade, que é justamente essa altura, vai continuar sendo 2. Então ele quer saber qual a diferença entre o raio do primeiro reservatório e do segundo. Então eu vou ter que calcular, né, turma? Ó, a fórmula é volume igual a π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura, certo? Ele pediu até para usar 3 como aproximação para π. Então o que vai acontecer? É que vai dar 150 igual o π, que vale 3. O raio ao quadrado, eu não sei quem é, multiplicado pela altura, que é 2. Isso? Aí você vai ter 150 igual a 6 Rzinho ao quadrado. Ou seja, o Rzinho ao quadrado vai ser igual a 150 dividido por 6, que dá 25. É isso? Então, turma, o R vai ser igual a raiz quadrada de 25, né? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Esse é o raio do primeiro reservatório. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa, turma, no segundo, porque ele quer a diferença entre o raio do segundo para o primeiro. Tá? No segundo, a capacidade, o volume é de 180. Então, vamos usar a mesma fórmula. 2 vai ser igual a π. Esse raio eu vou chamar de Rzão ao quadrado, multiplicado pela altura h. Certo? Então, vamos substituir agora os valores que eu tenho. Aqui vai ficar 180 igual a 3 vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 2. Né? Você vai ter 180 igual a 6 Rzão ao quadrado. Né? Aí eu vou ter que Rzão ao quadrado é igual a 180 dividido por 6. Certo, turma? Então você vai ter que o Rzão ao quadrado é igual a 30. E o Rzão vai ser igual a raiz quadrada de 30. Eu posso deixar assim mesmo, porque acho que tem assim nas opções. Ora, então se ele quiser a diferença, né? Ele quer saber o Rzão menos o Rzinho. O raio do cilindro maior menos o raio do cilindro menor. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 30 menos 5. Tá? Aí eu tenho resposta aí, letra A. Beleza, galera? Então, questão envolvendo o cilindro, o volume do cilindro. Anotem essas fórmulas, turminha. Tá? Isso aqui é importante, né? Questãozinha bem interessante. Beleza? Ok, turma? E agora vamos para uma questão da UEMA, né? Que a gente está fazendo preparatório aqui para o UEMA e para o Enem. Então, está as questões da UEMA, está as questões do Enem, para você ver a diferença, né? Existem diferenças entre
entre as dois certames, né? São questões, a UEMA ela é mais, assim, mais prática, mais rápida, os textos são menores, mais direta, o Enem não, tá? O Enem não, você precisa fazer muita conta nas questões, já na UEMA, muitas vezes você precisa fazer muita conta, porque são menos questões, então a gente tem que trabalhar bem essa diferença aí entre uma e outra. Então vamos lá, turminha, olha só. O fabricante de uma das melhores bolas de basquete do país está colocando à venda uma embalagem cúbica, contendo 8 unidades, conforme a figura, tá? Então, turma, entendam aqui, você tem um cubo, tendo 8 bolas aqui de basquete. Beleza? Como está a figura aí. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia. Considerando que cada bola de basquete tem raio igual a Rzinho centímetros e que tangenciam todos os lados internos das faces da embalagem cúbica, o valor em centímetro cúbico do espaço vazio dentro da caixa, ou seja, o espaço não preenchido pelas bolas de basquete é. Então, turma, entendam bem. Você tem um cubo, né? E no cubo você colocou 8 bolas que são esferas. São esferas, né? E aí ele quer saber o espaço vazio que ficou entre a bola e essa caixa. Ora, turma, então qual é a ideia? O que a gente tem que fazer? Turma, a gente tem que fazer o seguinte, eu vou calcular o volume todo, o volume do cubo inteiro, maciço, todo o espaço do cubo. Ele não quer só o espaço compreendido entre a bola e o cubo, não é só espaço vazio, então você vai pegar o volume do cubo e tirar o volume da esfera, das esferas. Ó, tirar é o quê? Subtrair. Então, veja só, o volume vazio, o volume do vazio vai ser igual ao volume do cubo menos o volume das esferas, porque são 8 esferas, são 8 bolas. Então, isso que a gente tem que fazer. A ideia é essa aqui. Tá? Agora eu tenho que fazer o quê? Calcular o volume do cubo e calcular o volume das esferas e ver que opção representa essa diferença. Mas a ideia é essa aí. Tá? Agora vejam bem, turma. Ele falou que cada esfera dessa tem Rzinho de raio. Ele falou que tangencia, né? Tangencia encostar em um ponto. Então, turma, se cada esfera dessa tem raio Rzinho, eu pergunto para vocês, quanto é que vale daqui para cá? Vale 4 Rzinho, não é verdade? Quantos raios eu tenho aqui? Porque ele falou que tangencia, né? Eu tenho 4 raios, que o raio vai do centro ao ponto na circunferência. Eu tenho 4 raios, então esse lado aqui vale 4 Rzinho, esse cubo. E eu preciso dele para calcular o volume desse cubo. Tá? Então, o volume do cubo, como é que se calcula o volume de um cubo, turma? É aresta elevado ao cubo. É esse ladinho aqui de figuras espaciais, nós chamamos de aresta. Então, no caso aqui vai ficar 4R elevado ao cubo. Então, você vai ter 64 Rzinho ao cubo. Beleza? Vamos calcular agora, turma, o volume das esferas. Olha só. O volume de uma esfera, a fórmula é 4/3 de πr ao cubo. Mas eu tenho 8. Então, vai ficar 8 vezes 4/3 de π vezes r ao cubo. Certo, turma? Porque esse 8, porque eu estou calculando das 8, se for uma só. Até comentei numa questão de Caio de cilindro, na UEMA mesmo, que ele deu a fórmula nessa questão. Isso aqui ele não deu. Isso que a gente falou, a gente não se confia. Quando a gente vê, sempre vai trazer a fórmula. Não, pode ser que a questão até traga, como já teve, mas a gente não confia. A gente tem que saber as fórmulas das figuras. Então, turma, se você fizer isso, você vai encontrar 32 π R ao cubo dividido por 3. Certo? Ora, então pronto. O volume do vazio, que é o que ele quer, é esse volume menos esse.
Tá? Vai ficar 64 R ao cubo menos 32, vou botar aqui R ao cubo vezes π, dividido por 3. Na opção, me parece que ele realizou essa diferença, né? Ele fez essa conta aqui. Então, o volume do vazio vai ser igual. Se você tirar o MMC aqui, o MMC vai ser 3. Então, vai ficar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 64 multiplicado por 3, dá 252. Aqui dá 12, vai 1, desculpa, 192. 66 vezes 3 dá 18 com 19. Então, você vai ficar 192 R ao cubo menos 32 R ao cubo vezes π. Certo? Turminha, se você colocar aqui, só não tem opção aqui, mas ele colocou em evidência. Ele colocou 32 R ao cubo em evidência. Se eu faço isso, o volume do vazio, se eu boto 32 R ao cubo em evidência, divido isso aqui, vai ficar 6 menos π dividido por 3. Aqui você divide, né? Esse aqui por esse e esse aqui por esse. E encontra esse valor. Beleza? Então, volume do vazio, esse aí, resposta correta, letra A. Beleza, galerinha? Valeu, até a próxima.